Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até 19h30, muita informação, opinião e debate. Você participa do Fala Galera de hoje. E o Fala Galera de hoje, para você participar, 97102-1493. Qual setor a Ponte deve priorizar durante a janela de transferências que abriu nesta quinta-feira? Opine, 97102-1493. E qual setor o Guarani deve priorizar durante a janela de transferências que abriu nesta quinta-feira? Mesma pergunta para as duas torcidas. Participe, 97102-1493. 97102-1493. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Daqui a pouco, entrevista ao vivo com João Brigatti. Ele vai falar sobre o planejamento nesta janela de transferências. Sem muito tempo de preparação, o elenco da Ponte realiza, nesta sexta-feira, o último treino antes do duelo contra o São Bernardo. Valentim adota mistério em relação ao substituto de Gé, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Pela terceira vez em 2025, Ponte negocia com Kevin, lateral esquerdo do Paysandu. Jogador está de saída do Papão e pode ser anunciado nos próximos dias como novo reforço da Macaca. Com apenas 7 gols sofridos, Ponte tem a segunda melhor defesa da Série C. Macaca fica atrás apenas do Náutico, que sofreu 6 gols. Um dos destaques da equipe, Diogo Silva, é o quinto goleiro com mais defesas difíceis na competição. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Após reformulação, Macaca coleciona sólidos números defensivos. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Com 62,5% de aproveitamento, Guarani tem a quinta melhor campanha da Série C, desde a chegada de Marcelo Fernandes. Treinador soma 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota nos 8 jogos disputados. Com tobogã aberto ao público, diretoria inicia venda de ingressos pela internet para o duelo contra o Ituano. Preços variam entre R$10 a meia e 60 inteira. Bilheterias abrem apenas no domingo das 9 até o horário da partida. Renan Castro
foi apresentado oficialmente na manhã de hoje no Brinco de Ouro, anunciado como primeiro reforço da janela de julho. Lateral chega para a reserva imediata de Emerson Barbosa. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Chegada de Gabriel Silva. A Acirra disputa com Mirandinha por vaga de Bilu. E tem as notícias do dia. Pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O atacante Memphis Depay se apresentou no CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira, se reuniu com dirigentes do Corinthians e depois participou normalmente do treino um dia após ter faltado na atividade desta quarta-feira, sem apresentar justificativa. Devido ao atraso, Memphis Depay deverá pagar uma punição em dinheiro. Na reunião, segundo informou a assessoria de imprensa do clube, o holandês manifestou o desejo de permanecer na equipe. Pauta 2. André Sanches, ex-presidente do Corinthians, admitiu ter utilizado o cartão de crédito do clube para pagamento de despesas pessoais no fim de seu último mandato em 2020 e prometeu reembolsar os cofres alvinegros nos próximos dias. Segundo André Sanches, ele se confundiu por ter cartão de crédito do mesmo banco utilizado pelo clube. Além disso, o ex-presidente alega não ter sido avisado pelo departamento financeiro do clube na época para efetuar o reembolso. Pauta 3. 2 testemunhas do acidente que vitimou os jogadores de futebol Diogo Jota, do Liverpool, e o seu irmão André Silva contradizem o relatório pericial da Guarda Civil da Espanha, que afirmou que ao tentar fazer ultrapassagem, o jogador estaria acima do limite de velocidade da estrada. 2 caminhoneiros que foram testemunhas destacaram que o carro do atleta não estava em alta velocidade. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Breno Beretta, e o seu destaque inicial. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você, boa tarde para quem acompanha a Rádio Bandeirantes. Tenho 2 destaques do mercado da bola, porque o Botafogo do Rio de Janeiro acertou a contratação do Jordan Barreira, atacante do Júnior Barranquilha. É uma jovem promessa, tem 19 anos, é colombiano, e o valor 21 milhões e meio de reais. E o São Paulo tá para acertar uma contratação também. O atacante chileno Gonzalo Tapia do River Plate. E nos próximos dias deve anunciar essa contratação, um contrato até o meio de 2026, Batista. São 17 horas e mais 12 minutos. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos especialmente com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no seu dia a dia. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. Se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal
com combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E é o seguinte, não deixe de experimentar, de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri. É sensacional. É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quinta-feira. Os dois times, tá? Qual a posição que na abertura da janela os times têm que priorizar em contratações? Bom, o Guarani precisa de um goleiro, de jogadores de meio campo e jogadores de beirada no ataque. Mas eu daria prioridade para jogadores do Guarani de meio campo. E no caso da Ponte, a Ponte precisa de mais atacantes e de um substituto para o Zé. Mas eu priorizaria, no caso da Ponte, Batista, o ataque. Legal, daqui a pouco tem, sim, hoje tem sorteio de ingresso. Então fique ligado, fique atento. Se você não é assinante, seja assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, é de graça. Você concorre a presentes e também a ingressos. Ingressos para cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro para o jogo de domingo. Domingo, 4h30, jogaço Guarani e Ituano. Então, fique atento, fique ligado, já já eu vou dar a dica. O que é que você tem que fazer para concorrer a 10 ingressos? Aliás, 5 pares. São 10 ingressos, mas cada ouvinte, cada torcedor leva 2 ingressos. Então, um par para cada ouvinte. Já já você saberá o que fazer para concorrer. Está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio, Pedro Piscinato. Ele que hoje ocupa também o posto onde opera o switcher, que é aquele equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Antigamente aquela banca não é hoje que essa casa tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí,
0800772195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado. E é nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Compre e participe. Você recebe lá na ativa de captação da verdade, incentivo, emitido pela Itapicá, consulta o plano do processo de mais informações do regulamento do poupança premiada Sicredi.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17. Você que quer concorrer a ingressos, atenção, hein? Tem que entrar no YouTube da Rádio Bandeirantes, lá tem uma senha, pegue a senha e o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos. Esse número de WhatsApp também está fixado lá, onde o pessoal deixa comentários, lá no chat. Lá tem o número de WhatsApp e tem também a senha. 5 pares de ingressos para o jogo Guarani e Ituano, domingo, 4h30 da tarde, no estádio Brinco de Ouro, setor de Vitalícia. Então, se quiser concorrer a qualquer momento dentro deste programa, eu vou fazer o sorteio. Então, participe, entre lá, pegue o número do WhatsApp e mande nome completo, CPF e a senha que está lá. Então, o número do seu CPF é importante porque o sorteio é eletrônico e só pode participar um por CPF. Cada CPF tem direito a uma participação. Então, repetindo, nome completo, CPF e a senha para o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Os ingressos serão retirados amanhã, das 2h30 da tarde até as 5h30, das 14h30 até as 17h30, aqui na recepção do Complexo de Comunicação da Bandeirantes, aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Participe e boa sorte para você. Bandeirantes! E aí, como anda a manutenção do seu carro, hein? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução, não. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental
para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do carro e para não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá, você encontra tudo em peças mecânicas nacionais importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço das 7 lojas e também tem o número de WhatsApp para você entrar em contato diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 17h21. Vamos falar da Ponte Preta. Estamos em contato com João Brigatti, o homem forte do futebol da Ponte Preta. Alô, Brigatti, um abraço para você, boa tarde. Prazer tê-lo conosco uma vez mais. Tá tudo bem, Brigatti? Tudo bem, Batista. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É sempre um prazer ter a oportunidade de participar do seu programa e passar para os nossos torcedores, né, da Macaca, o dia a dia da Ponte Preta. A Ponte contratou algum jogador para essa janela que está abrindo hoje? Olha, Batista, abre hoje janela de transferência e vai até dia 2 de setembro. Penso que temos um tempo maior para contratações em relação à outra janela de exceção que finalizou o mês passado, que naquela oportunidade trouxemos apenas o Léo Kovic para o lugar do Danilo Barcelos por causa de uma lesão no joelho. Estamos, sim, no mercado para fortalecer ainda mais o nosso elenco e, em cima disso, estamos tomando muito cuidado, né, com as avaliações de atletas que estão ou estarão, a partir de hoje, disponíveis no mercado. Todos nós sabemos que é uma situação difícil, um mercado escasso, com valores absurdos, que temos que para não estourar o nosso orçamento, tomar um cuidado muito grande e, ao mesmo tempo, tomarmos um cuidado de qual atleta que nós vamos trazer para fortalecer o nosso elenco, né? Então, são esses cuidados que nós estamos tomando, mas estamos sim, atentos no mercado e, a partir de hoje, a gente entra em negociações com alguns atletas para poder fortalecer nosso elenco. Breno Beretta, estamos conversando com o João Brigatti. A sua pergunta, bebê. Bom, primeiro é um prazer muito grande falar com o Brigatti novamente. Faz muito tempo que eu não falo com o Brigatti, uma pessoa muito competente em tudo que faz, né? Foi competente como goleiro, foi competente como preparador de goleiros, competente como treinador e agora nessa função também. Tanto é que a Ponte está bem no campeonato e foi você que contratou, né, Brigatti? Eu gostaria de saber a respeito das posições. Quais são as posições que você considera que são mais carentes ou que vocês estão procurando nesse momento? E mais uma pergunta para emendar, se vocês estão negociando com o Kevin, lateral esquerdo do Paysandu. Um abraço, prazer em tê-lo novamente aqui na Bandeirantes. Ô, Breno, o prazer é meu, uma alegria muito grande falar com você, que você seja muito feliz nesse retorno seu a Bandeirantes, que se trata de um grande profissional, né? Muito obrigado. Breno, acho que é muito importante a gente dizer que temos sim um bom elenco, né, com atletas mais experientes, que consegue superar situações e dificuldades dentro da competição da Série C, e que estamos nessa Série C do Brasileiro, se não for o melhor elenco, mas com certeza está entre os 3, 4 melhores elencos
do Campeonato Brasileiro que estamos disputando, que é o Campeonato da Série C. Isso é muito importante a gente deixar registrado, né? E é uma equipe com qualidade, com atletas experientes, como já disse, que pode performar ainda mais, né? Dentro da sua eficiência na pontuação, mas dentro de uma qualidade ainda mais na parte técnica e tática dentro dos jogos. Então, mas estamos, né? Já conversamos bastante com o Alberto Valentim em relação a contratações. Estamos em busca de fortalecer o meio de campo e principalmente o nosso ataque, para que a gente possa ter uma equipe extremamente competitiva a partir da pontuação que ainda falta para a classificação dessa fase, mas que na próxima, no andamento do campeonato mais importante, que é a segunda fase, a gente possa ter uma equipe bem competitiva para a gente conseguir o maior objetivo do ano, que é o objetivo do acesso para a Série B de 2026. Em relação ao Kevin, é um atleta que já estava contratado pela Ponte Preta há 3 meses atrás. Ele só não veio por uma situação de uma lesão que teve do colateral medial do joelho, que necessitou um tempo de 2, 3 meses para recuperação. E como foi no último jogo, estava pelo Paysandu, quem arcou, né, com a sua recuperação foi a equipe do Paysandu. Enfim, é um atleta que nos interessa sim, um atleta que a gente está conversando principalmente com seus agentes, que são os empresários, para que possa concretizar e finalizar essa contratação do Kevin. Bom, então significa que está tudo certo com o Kevin. Então esse é o primeiro reforço. Não, Batista, Batista. Não, Batista, não dá para a gente afirmar ainda, né? Esteve bem perto do Majestoso há 3 meses atrás, mas ainda falta algumas situações. Mas como já saiu na mídia aí, e a gente não pode jamais, né, passar informações equivocadas para os nossos torcedores, por isso que eu estou dizendo que não estou cravando, mas está bem adiantado sim. A Ponte corre o risco de perder algum jogador nessa janela, Brigatti? Muito importante essa pergunta, Batista, que nós tomamos um grande cuidado no início, na formatação desse elenco em dezembro, para o Campeonato Paulista, mas principalmente para essa competição da Série C, que é o objetivo nosso, de conseguirmos o acesso, que a Ponte não cabe nessa divisão. Então, nós estamos medindo o esforço para que a gente possa conquistar esse acesso. E nós fizemos multa, né? Tem multa rescisória na maioria dos atletas. Acredito que pela performance no Campeonato Paulista, pela performance no Campeonato Brasileiro, tem sim equipes interessadas nos nossos atletas, mas que a gente não vai poder fazer nada se eles pagarem a multa rescisória. Mas pela nossa vontade, pelo empenho que nós tivemos da formatação desse elenco, a gente não pretende liberar nenhum atleta. Breno. Obrigado. Eu queria saber o seguinte, né? Até na última entrevista, o presidente da Ponte, o Eberlin, ele falou o seguinte, ó: eu não estou contratando. Quem está contratando, eu deixei tudo na mão do Brigatti e do Koyama. Ou seja, aumenta a sua responsabilidade e aumenta também no final do campeonato a sua importância se a Ponte conquistar o acesso, né? Agora, desse elenco montado, eu até gostaria que você falasse para o torcedor, porque o torcedor... É claro, todos os dias manda mensagem, os times todos estão se reforçando, a Ponte ainda não conseguiu se reforçar, mas a Ponte está sempre figurando entre a primeira e a segunda posição. A Ponte, pelo que eu entendo, ainda não se reforçou e pelo que o presidente disse, só vai se reforçar se tiver grandes nomes aí à disposição, como você citou, para o meio-campo e para o ataque. Mas é claro, existe também a cobrança, e eu gostaria que você falasse sobre isso, para o time jogar um pouco melhor, para o time ter um desempenho um pouco melhor dentro de campo. Olha, Breno, em relação a contratações,
nós vamos sim no mercado em busca de atletas com qualidade, que possam fortalecer a nossa equipe, que seja uma situação pontual, como já disse. Temos que fortalecer o meio-campo, temos que fortalecer o ataque, mas que são, e nós estamos tomando um cuidado muito grande, por isso, até agora, nenhuma contratação, mas estamos atentos ao mercado, para que venham atletas para fortalecer e disputar diretamente a posição com quem está hoje como titular do time. Não adianta hoje a gente trazer atletas simplesmente para completar elenco. Então, a dificuldade do mercado é muito grande, os valores são astronômicos, uma Série C, um orçamento que não existe, o orçamento, na verdade, se torna inviável, mas é aquilo, a gente vai atrás dos atletas, a gente conversa em relação a dinheiro, a valores com seus agentes, e quando está sacramentado uma vinda, logicamente, a gente passa ao nosso presidente, o Marco Eberlin, porque é ele que sabe os valores, né, ser disponível nesse momento, para que não escolhe o orçamento e a gente tenha uma equipe competitiva. Então, estamos sim, pode ficar tranquilo o nosso torcedor, que a gente vai reforçar, como já disse, pontualmente, mas com atletas que venham para somar e que venham para ser titulares aí e ajudar a gente, principalmente na próxima fase, que é um campeonato totalmente diferente do que essa fase de classificação. Obrigado. O press kit que o Paulo Santana manda para a imprensa, eu estava olhando aqui, a Ponte tem 32 jogadores para a disputa da Série C. Press kit do último jogo aí que a Ponte venceu. Esse é o número ideal, e aí vindo o jogador e não saindo, tem possibilidade de aumentar esse número. Ou seja, qual é o número que a Ponte pretende trabalhar no término, depois do fechamento dessa janela? Olha, Batista, o ideal que a gente entende de 30, 32 jogadores, como hoje está no elenco. Lógico que você não vai acertar em todas as contratações. Tem atletas que vêm, que a gente busca, né, e vislumbra uma qualidade técnica e tática nele, que ele venha para jogar e ser o titular na equipe, mas muitas vezes, ou algumas vezes, não performam dentro da equipe e passa a ser também uma situação de moeda no mercado. Principalmente nessa janela, tem alguns atletas, não vou poder citar nomes nesse momento, mas que têm algumas procuras e estão disponíveis dentro do mercado. Para que a gente possa também trazer outros atletas com um pouco mais de know-how, um pouquinho mais de qualidade nesse momento para fortalecer a nossa equipe. E também a gente olhar os atletas da base, que eles possam, como tem feito, o Valentim tem feito, um rodízio muito grande de atletas da base treinando com o profissional, para que, se não for utilizado nesse momento do campeonato brasileiro, mas que possa, né, já adquirir alguma experiência junto ao profissional para o ano seguinte, né, que será muito importante. A gente conta muito com a base também. Mais uma, Breno. Obrigado. Você tem experiência como treinador, como auxiliar de treinador, e nessa função também você tem experiência. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de como é o dia a dia com o Alberto Valentim, né? Porque a gente não pode acompanhar os treinamentos, esse tipo de coisa. Às vezes, quando o time não vai bem, o torcedor critica com relação ao desempenho do time, e eu gostaria que você fizesse um paralelo também com o nível da Série C, até porque a única vez que a Ponte jogou a Série C, você esteve em campo na Série C também, né? Exato, Breno. Eu acho que a gente tem que se atualizar a cada dia. Eu estou nessa função desde o início do ano, na verdade. Estou fazendo e cursando, né, o curso de executivo da CBF, um curso longo de 8 meses aí, 3 vezes na semana, começa às 6 horas, 18 horas, termina às 22 horas, para a gente poder se atualizar e saber o que a gente tem que fazer
nessa nova função de executivo de futebol, né? Então, é muito importante a gente estar atualizado para que acho que quanto mais informação você tem, quanto mais você se dedica na sua profissão, acho que com mais qualidade você vai poder errar menos, né? Então é isso que a gente tem feito. A minha conversa com o Alberto é muito aberta, muito franca. É um treinador que eu aprendi bastante com ele, né? Porque é uma pessoa que está sempre aberta ao diálogo e a gente tem conversado bastante. Estamos muito felizes, né, com o Alberto. Lógico, tem situações dentro do campeonato que todos cobram, né? Uma melhor performance técnica e tática da nossa equipe, mas, como já disse, está sendo extremamente eficiente na pontuação, e eu acredito que a cada partida, principalmente nessa fase de classificação aqui, a equipe tende a melhorar muito ainda, para que a gente esteja preparado, principalmente para a próxima fase, que é a fase decisiva. Entre os 4, todo mundo diz que sobe 4, né? Mas, na verdade, sobe 2, porque quando você classifica para a próxima fase, se divide em duas chaves de 4 e você tem 2 vagas dentro dessa chave para poder subir. Então, um campeonato totalmente à parte, com uma dificuldade muito grande, e que a gente vai, né, juntamente com toda a nossa comissão técnica, está preparado para esse campeonato à parte, para que a gente possa levar a Ponte Preta à Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Vamos lá, CH. As suas perguntas para o João Brigatti, que é o nosso entrevistado de hoje. Boa noite ao João. Eu tenho duas, João, e a primeira é a sua opinião sobre a qualidade técnica do jogo que o seu time está desenvolvendo. Boa noite. Boa tarde, CH. Ainda não é boa noite, né? 17h37, não sei se está certo o meu aqui. É sempre um prazer falar com você, CH. Assim, eu vejo uma evolução. Acredito que contra o Maringá, uma equipe muito difícil, que vai competir e disputar para a classificação também. A Ponte se comportou muito bem, logicamente, dentro do sistema um pouco mais reativo de jogo, e conseguimos a vitória. E aí a gente vem para jogar contra a Tombense, uma equipe que está lutando, né, para não cair da Série C para a Série D. Então, um jogo totalmente diferente. Uma equipe reativa que veio jogar por uma bola e quase conseguiu, né, o feito principalmente no primeiro tempo. E a equipe da Ponte, eu quero agradecer à torcida e dar os parabéns, porque em nenhum momento, do início ao final da partida, vaiou a nossa equipe. E sim, jogou junto com a nossa equipe. Isso é muito importante a gente deixar registrado aqui. Então teve a calma, a nossa equipe teve a calma de poder tocar a bola, de poder fazer as suas transições, impor o seu jogo. Se não foi um jogo brilhante em termos de finalizações, mas teve uma equipe bem postada em campo, e ao final da partida conseguimos uma vitória muito importante frente a uma equipe que veio para não jogar futebol, e sim apenas de marcação e tentar jogar por uma bola. Tenho certeza que vocês debatem sobre isso, por isso a pergunta. Onde, na avaliação de vocês, da comissão técnica e diretoria, o setor da Ponte que mais apresenta problema, Brigatti? Olha, CH, eu acho que é uma situação. O que mais evoluiu dentro do futebol hoje foi transição ofensiva e transição defensiva, né? É você ter uma equipe coesa dentro de campo, uma equipe compacta, uma equipe que saiba atacar e automaticamente se defender também. A equipe da Ponte Preta está numa situação, principalmente de se defender muito bem. É uma das defesas menos vazadas no Campeonato Brasileiro e, obviamente, que precisa, né, ter essa situação de poder também atacar um pouco mais e criar um pouco mais de dificuldade para as equipes adversárias, principalmente nos nossos domínios aqui dentro do Majestoso. Mas isso só vai ser feito, só vai conseguir melhorar nesse quesito, você treinando como tem sido feito
e, logicamente, aprimorando dentro das partidas. Eu acredito numa evolução grande da Ponte e se preparando, principalmente nessa fase de classificação, que faltam alguns pontos ainda, para que a gente possa chegar muito forte dentro do quadrangular. Breno. Obrigado. Você citou agora há pouco que está fazendo um curso na CBF de executivo. Eu acho uma informação muito bacana, até porque hoje o profissional tem que se preparar tanto dentro das 4 linhas, fora das 4 linhas, do planejamento também. Agora eu gostaria de saber o seguinte, até uma curiosidade, a Ponte Preta hoje ela tem um sistema para monitorar jogadores por todo o Brasil, na América do Sul também. Eu sei que tem alguns clubes até com profissionais só para fazer isso. A Ponte tem, caso não tenha, existe um planejamento para ter? Sim, nós temos nosso departamento de análise de mercado, de departamento também de análise técnica dos adversários e principalmente dos atletas, né? Mas a dificuldade, Breno, é muito grande. Hoje, para você trazer um atleta de Série A, de Série B, que estejam disponíveis no mercado, a parte financeira é um complicador. Outro complicador também é o tempo. Nenhum atleta quer vir para a Ponte Preta disputar uma Série C simplesmente por 3 meses de contrato, né, que é o mínimo que você pode executar um contrato. Já querem o Campeonato Paulista. Por quê? Porque a camisa da Ponte Preta é uma camisa forte, é um clube que, na verdade, te dá uma visibilidade muito grande. Então, cria essa dificuldade, principalmente na contratação. Nós queremos, no momento, para o campeonato da Série C, porque nós vamos subir, vocês podem ter certeza disso, né? E para o ano que vem, a gente precisa, logicamente, ter uma equipe também mais qualificada de Série B para poder disputarmos bem. Então, você já pensa nesse campeonato, né, no acesso, você tem que pensar no Campeonato Paulista também, e temos que pensar com atletas para o ano de 2026 da Série B. Então, é uma dificuldade muito grande, mas que a gente tem estudado bastante os atletas aí, e eu tenho certeza que logo, logo chegará alguns atletas para fortalecer e bem a nossa equipe. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. E aí, Tigrão, a sua pergunta ao João Brigatti. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Um grande abraço ao João Brigatti. Muito obrigado por estar aí nos atendendo. João, você disse que conversa muito com o Alberto, e isso é absolutamente normal e salutar. Nós já podemos fazer uma leitura da estratégia da Ponte, de que ela vai jogar sempre de uma maneira em casa. Eu estou falando a escalação e a plataforma tática. Não a estratégia, mas a escalação e o esquema tático. De que a Ponte já definiu que em casa ela joga como uma espécie de 4-3-3, como jogou no último jogo, e fora ela faz a linha de 5, e com 2 a 3 marcadores à frente da linha de 5, para nada permitir para o adversário, como nós vimos em Maringá. Poderíamos dizer, talvez essa pergunta fosse mais apropriada para o Alberto, mas você está no dia a dia. Poderíamos dizer que a Ponte já definiu uma plataforma em casa e outra fora, para não ficar tão vulnerável às críticas da torcida e de parte da imprensa, das vezes em que ela em casa não ganhou e jogou com 3 zagueiros. Grande abraço, João. Ô, Tigrão, é sempre um prazer falar contigo. É o que tem acontecido nas últimas partidas, né? Você jogando com uma linha de 5 fora, jogando um 4-3-3 em casa, ou num 4-2-3-1, na verdade, com o Elvis como meia. O que a gente pede, né, principalmente para a nossa torcida, que tenha, né, como teve na última partida, esse apoio do início ao final, para que passe, né, uma confiança, como passou nessa partida frente a Tombense, para que os atletas possam ter a evolução, porque a gente entra assim, dependendo logicamente do adversário, dentro de casa você tem que atacar, você tem que
amassar o adversário, você tem que marcar pressão na saída de bola deles, mas não é todo jogo que isso você vai conseguir, né? O mais importante é você ter uma equipe equilibrada em todos os setores, tanto dentro de fora como fora de casa. Então, fora de casa, nós temos conseguido, né, ter esse equilíbrio um pouco maior do que nós temos dentro de casa, por fator de ser uma equipe que vá buscar o resultado o tempo todo, que a torcida exige isso. Mas, como eu já disse, isso é uma tarefa para o Valentim, com a nossa equipe. Estamos vendo também uma evolução da nossa equipe, e eu acredito que essa equipe vai estar muito bem preparada para o quadrangular, que é o objetivo nosso, né, ter uma equipe forte, conseguir a pontuação para o acesso. Obrigado. Essas aulas que você tem da CBF, você tem as aulas pela internet, EAD, é isso? Exatamente, Batista. EAD, 3 dias na semana, às 18h30 até às 22 horas. Depois nós teremos também as aulas presencial, que vai ser no Rio de Janeiro. Enfim, um curso que a gente muito bom, assim, a gente fortalece muitas ideias da gente, né? E passa, né, situações também novas. Enfim, um curso que eu assim, indico para quem queira, né, para quem quer ser executivo de futebol, que faça esse curso pela CBF, porque tem vários profissionais que passam coisas muito boas para a gente. Quem que dá aula, Obrigado? São professores, tem executivos de futebol também, pessoal de fora do país também que dá essas aulas para nós. Enfim, é uma grade bem diferenciada, que eu tenho aprendido bastante, adquirido uma boa experiência aí. Logicamente, a gente facilita um pouco mais para pôr em prática, né? Principalmente nas contratações de atletas, para que você possa errar o menos possível, até porque hoje qualquer atleta, como eu já disse, são valores fora da realidade aí. Quanto menos você errar, você não pode, na verdade, onerar, né, os cofres dos clubes, né? Isso é o mais importante, Patrícia. Valeu, Obrigado. Um grande abraço, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a todos, um grande abraço, em especial ao nosso torcedor Ponte Pretano. Aí, João Brigatti, nosso entrevistado especial de hoje, aqui no Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. E agora eu quero falar da Seara. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais: a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida, ou do jeito que você preferir. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também tem lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste,
na divisa ali com a Americana, e a Mega Loja na cidade de Sorocaba. Seara no Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. São 17 horas e 50 minutos. Vamos lá, bebê, falando aí do time da Ponte que pega o São Bernardo, jogo que terá transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes, Roger Williams no comando e também na tela da Band. 5 da tarde, a bola rola e você vai conferir em dose dupla pela Rádio Bandeirantes e também na tela da Band, você que estará lá no estádio 1º de maio. Informações do time, claro, você não assistiu o treino porque ninguém está autorizado, mas tem informação de bastidor. Quem é o substituto do Jair, bebê? Bom, Batista, eu acho que nem o próprio Alberto Valentim ainda cravou quem vai ser o substituto para os jogadores. Eu sei que ele está treinando e eu sei que ele tem algumas possibilidades, só que possibilidades mais defensivas para escalar o time. Por quê? Porque o São Bernardo é um time perigoso, o São Bernardo está no G8, ou seja, a Ponte não vai jogar tão para frente assim, como por exemplo com 3 atacantes. Eu não aposto nisso. Eu tô achando que ele deve colocar, por exemplo, o Arthur na zaga, existe essa possibilidade, né? Recolocar o Arthur na zaga e colocar, por exemplo, o Léo Kovic na lateral esquerda. Assim o time jogaria com o Diogo Silva, Wanderson, Emerson Santos e o Arthur, os 3 na zaga, o Maguinho na direita e na esquerda jogaria o Léo Kovic. No meio-campo, o Lucas Cândido, o Dudu e também o Elvis, e na frente jogariam Everton Brito e Jean Dias, um time mais leve um pouco na frente. Qual que é a outra possibilidade para substituir o Gé? Na minha opinião, pode entrar o Léo Oliveira, que é um jogador interessante, né? Um volante que vem atuando muito bem. Aí ele manteria os 2 zagueiros, o Wanderson e o Emerson Santos, o Maguinho na direita e o Arthur na esquerda, e colocaria Lucas Cândido, Dudu e também o Léo Oliveira, com o Elvis na armação e na frente o Everton Brito e também o Jean Dias. Eu estou apostando em uma das duas situações, Batista, porque um atacante, nesse momento, ele não tem nenhum em condições de ser titular, viu, Batista? Ô, CH, eu tenho impressão, né, de que não vai acontecer assim uma alteração muito além daquela que nós estamos imaginando, que justamente é o que tem feito o Alberto Valentim em jogos fora de casa. Então, jogo em casa, aí sim ele utilizou 2 zagueiros. Jogo fora de casa, provavelmente ele deve colocar mais um zagueiro. E aí não tem o Gé, mas também não terá um outro atacante no lugar dele. O que você acha? Eu acho que essa possibilidade do terceiro zagueiro, ela é real. É só pegar os últimos jogos. Não é o que eu faria, mas é o que ele vai fazer. E o mais importante é trazer pontos para Campinas. Eu não tenho certeza absoluta, mas se eu tivesse que apostar nesse momento, eu apostaria com o Arthur na zaga pelo lado esquerdo e o Léo Kovic na lateral esquerda. Existem outras possibilidades, né? Também não sou adepto a colocar 3 atacantes para jogar fora de casa. A Ponte não sabe jogar desse jeito, nem tem jogadores de frente para poder suprir essa possibilidade, né? Eu tenho certeza de uma coisa, né? Eu acrescentaria talvez o Serginho para continuar com o Everton Brito, Dudu e Cândido, e adiantaria o Elvis para jogar com o Jean Dias na frente. É isso que eu faria para suprir a ausência aí do Gé. Agora, mas Carlos Henrique, aí você tá escalando o 12. Não, por isso que eu falei que eu não gostaria e não escalaria o terceiro zagueiro.
Eu acho que é possível você jogar num 4-4-2 com jogadores de velocidade, né, de transição rápida, que é o caso do Serginho, Everton Brito, com o Dudu e Cândido na frente, e adianta, como falso 9, o Elvis, para jogar com o Jean Dias. Mas com 2 zagueiros. Mas ele não vai fazer isso, não. Ele vai colocar e acrescentar o terceiro zagueiro, Batista. São 17h55. Você que quer ganhar ingressos para Guarani e Ituano. Partida marcada para domingo, 4h30 da tarde, no Estádio Brinco de Ouro. Setor de Vitalícia é o setor mais caro do estádio. Entre no canal de vídeos, lá tem um número de WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar, tá bom? Lá tem também a senha. Então você vai mandar nome completo, o seu CPF e a senha. Repito, nome completo, CPF e a senha para o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos. Está no rodapé da tela neste momento e em todo o programa está fixado lá no chat onde o pessoal deixa comentários. Lá tem o número de WhatsApp e também a senha. 5 pares de ingressos que serão retirados amanhã das 14h30 às 17h30 aqui na recepção do Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Participe e boa sorte para você. Intervalo, voltamos já já. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br.
Agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h01, esporte em debate hoje até 19h30. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Opa. Ô Batista, o Guarani precisa de um lateral direito, né, para reserva do Cicinho, porque os dois que estão aí, JP e o Justin, eu acho que não dão conta do recado, não. Então já trouxe o esquerdo, né, para suplência do Emerson, acho que falta um lateral direito. Um abraço. Abraço, JP de Moraes, mais um. Ouvinte mandando mensagens. Diz aqui, Batista, tô ligado no programa de esporte, saboreando um merlot suave, delicioso, Laco. Abraço para você, Laco. Eu prefiro seco. Gosto do merlot, também do Cabernet Sauvignon. Gosto muito de vinho mais seco. Suave não é o meu negócio, né? Malbec também vai muito bem, principalmente se for o argentino. Ouvinte está dizendo CH, ratificando o que você vem falando faz tempo. A sua pergunta serve para os dois de Campinas. O meio de campo é o problema dos dois times de Campinas. Edivalmir Massa. E aí, CH, você foi citado. Isso mesmo, os dois meio-campos não estão prontos, principalmente o da Ponte, não é? E o Guarani perdeu um jogador importantíssimo, não é nenhum craque, nem o Zé Carlos, mas até agora eu não vi. O Kelvin tem possibilidade e talento para chegar lá. É um jogador, inclusive, mais vertical do que era o Natan. Mas ele precisa deixar de lado a ansiedade. No último jogo, ele já foi melhor. Se continuar evoluindo, ali tem a solução da primeira e da segunda volância. Mas mesmo assim precisa trazer mais gente. Ouvinte participando, mandando mensagens de texto. Boa tarde, jovens. Seu CH e seu Tigrão. O Elvis está em forma, porque ele anda em campo e não produz, não cria, e o ataque porque joga em 3, se não finalizam. A bola chega quadrada. Serginho dá mobilidade no time, tem camisa como meia que a Ponte deve trazer. Além de um zagueiro e um volante, um atacante de área. Carlos Jardim do Lago. Abraço para você, Carlos. Boa tarde a todos. O Guarani deve priorizar a contratação de um goleiro experiente. Bom, nós vamos falar já já do Guarani, mas, ô Breno, hoje na tela da Band, até o Gleger trouxe uma informação de que o Cavicchioli teria sido consultado pelo Guarani. Você ficou de checar a informação no período da tarde, conseguiu ou não? Consegui checar, Batista. Chequei com todas as pontas. Primeiro, eu conversei com o empresário do jogador. Chamei o empresário do jogador, o Léo Feijó. Falei com ele. O jogador está atuando na Série D do Brasileiro pelo Ferroviário do Ceará. Segundo o empresário do jogador, ele está se recuperando de um problema muscular e deve ficar afastado mais 15 dias. Porém, ele não recebeu nenhuma consulta do Guarani. Ele disse o seguinte, até aqui, ó, vou ler as palavras dele, ó.
mas o Matheus teria total interesse nesse retorno ao clube. E diz que ele está bem por lá, porque a SAF, que está administrando o time do Ferroviário do Ceará, fez um investimento alto para trazer o jogador que está com 38 anos. Eu também chamei o Farney, que é o executivo de futebol do Guarani. Perguntei para ele, falei, qual a possibilidade, Farney, do Guarani trazer o jogador nesse momento? Ele falou que conhece o jogador, já trabalhou com ele, mas o Guarani não vai mais contratar nenhum goleiro. Foi isso que ele disse. O Guarani não vai contratar goleiro, pelo menos esse ano. Se for pensar em goleiro, só para a próxima temporada. Não vai trazer o Matheus Cavicchioli. Perfeito. Esta também foi a informação que recebi de uma fonte absolutamente confiável. Guarani não contratará goleiro nesta janela. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Opa, boa noite Batista, boa noite Tigrão, boa noite CH, Gleger, todos da mesa aí, boa noite a todos. Ô Batista, dá para o CH no comentário dele aí explicar essa situação aí de a Ponte Preta não joga bem, não está jogando o melhor futebol, não é credenciada a subir para a Série B, mas como é que se explica isso aí, ô Batista? Se a Ponte Preta está em vice-líder no campeonato, estamos já na 12ª, 13ª rodada e a Ponte Preta está vice-líder, 23 pontos ganho, a 1 ponto do líder Caxias. E o comentarista diz que a Ponte Preta não joga bem, não apresenta um bom futebol, que não está credenciada a subir. Como é que se explica essa conta aí, essa matemática aí, essa opinião do CH? Valmir do Taquará, um abraço. Abraço, Valmir. E aí, CH, você foi citado pelo Valmir. Eu tenho a impressão que o Valmir assiste os jogos da Ponte. Tenho a impressão. Porque ele, se não assistiu, ele não tem como gostar e desgostar. Eu não gosto do jeito da Ponte jogar. E a Ponte, esse time que é vice-líder, com méritos, não me passa nenhuma segurança que vai subir. Nenhuma, zero. Quem te passa, Carlos Henrique? Nenhum time, nem o Caxias que é líder. Porque o futebol é pobre e pífio. Isso é uma questão de conceito. Você tem que jogar futebol na Série D, na Série C, na Série B e na Série A. Jogar futebol minimamente organizado. Ninguém quer espetáculo aqui não. Quer um mínimo de organização. E por enquanto, apesar da boa pontuação, a Ponte não apresenta, no meu conceito, um bom futebol. A Desktop revolucionou os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é giga. Agora você escolhe o que mais importa para você. Quer produtividade total no home office? Com o Giga Home Office, sua carreira brilha. Curte maratonar séries e vibrar com o seu time do coração? Com o Giga Esportes e Cinema, você tem a emoção dos esportes e das grandes histórias. Juntos, é gamer raiz ou competitivo mesmo? O Giga Gamer te dá a velocidade que você precisa e com ele a vitória é certa. E se a prioridade é proteger quem você ama, o Giga Família garante diversão com segurança para os pequenos, com conteúdo adequado para cada idade. Agora, quer tudo isso junto? Vai de Giga Black, uma experiência exclusiva em um só lugar. E o melhor, planos a partir de R$ 169,99. Acesse agora desktop.com.br e assine já. Desktop sempre ao seu lado. Bandeirantes. 18h10 em Campinas. Mazola Júnior está conosco e vai participar aqui do nosso programa. O Ituano, time do Mazola, enfrenta o Guarani domingo
às 16h30 no Brinco de Ouro. E aí, Mazola, abraço para você, prazer tê-lo conosco. Tá tudo bem contigo? Boa noite, Batista. Prazer também falar com você, falar com o pessoal da Rádio Bandeirantes novamente. Tá tudo bem, graças a Deus, Batista, tá tudo bem. O seu time tem algum desfalque para o jogo de domingo? A princípio, nós temos o Daniel suspenso, né? Com o terceiro cartão amarelo. Temos ainda o Luiz Gustavo fora de combate, devido à cirurgia no joelho, né? O restante, acredito que a gente possa estar com o nosso máximo para o jogo de domingo em Campinas. Você vem de uma vitória reabilitadora em casa contra a equipe do Retrô. Antes o time tinha dado uma oscilada, ô Mazola. Qual o motivo? Batista, realmente aconteceu isso. Nós ficamos 6 jogos sem vencer e nós tivemos aí, após o jogo da Ponte Preta, várias baixas por lesão, né, no nosso time. Após o jogo da Ponte Preta, a gente foi jogar em Florianópolis contra o Figueirense. A gente teve 5 jogadores titulares fora daquele jogo. E uma coisa, independente da lesão ter sido grave ou não, que no caso, vamos dizer assim, a lesão mais grave que aconteceu com a gente foi o Luiz Gustavo, né, nosso zagueiro, que teve que passar por cirurgia. Mas, por mais leve ou menos grave que a lesão tenha sido, o atleta ficando 15, 20 dias sem treinar, demanda um tempo tão igual para que ele retorne o seu ritmo de jogo, né? De treinamento, enfim. E a gente acabou pagando por isso. O nosso grupo é um grupo muito enxuto. Nós temos 20 jogadores de linha praticamente. Nós temos alguns problemas de lesões que perduram no nosso grupo, no nosso clube, desde o ano passado. E isso fez com que a gente tivesse um plantel curto para a Série C. E quando você tem uma perda tão acentuada assim de jogadores importantes, é natural que haja um declínio na sua produtividade. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer bons jogos, principalmente fora de casa, e o resultado nos escapou por pouco, até talvez por uma falta de uma maturidade maior dos meninos que entraram para suprir esses titulares, e não tem tanta experiência assim como a nossa equipe principal tem. Mas Breno acredito Beretta, que o mal maior passou e que a gente já, para o jogo do Retrô, pôde contar com a maioria dos nossos principais jogadores. E no domingo também esperamos dar sequência nessa situação. Breno Beretta, a sua pergunta, estamos entrevistando o Mazola Júnior, técnico do Ituano. Ô Mazola, que prazer falar com você mais uma vez, fazia tempo que a gente não conversava, né? Obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Eu queria que você falasse, porque a gente fica muito aqui nos times de Campinas, a gente fala do Ituano bastante também, principalmente nos donos da bola, mas de desempenho, porque não tem nenhum time, como disse o CH agora há pouco, não tem nenhum time dando show. A Série C a gente sabe que é isso, é difícil, joga por uma bola, e se a gente for comparar o ano passado, por exemplo, os 8 primeiros colocados, por exemplo, Botafogo ficou em primeiro, não subiu. Atlético ficou em segundo, subiu. Ferroviária ficou em terceira, subiu. São Bernardo ficou em quarto, não subiu. Volta Redonda e Ipiranga, quinto e sexto, subiram. Londrina não subiu e o Remo, que foi o 8º, subiu. Ou seja, como que você vê essa situação de primeira fase dos times não estarem dando show, não estarem jogando tão bem assim, oscilando? E depois, como que você vê essa segunda fase? Um abraço para você, Mazola. Um abraço, Beretta. Prazer enorme falar com você novamente. Rapaz, eu tenho uma teoria muito
muito interessante em relação a essa Série C, com esse novo formato e com a situação que aconteceu, principalmente na Série A e na Série B, com a entrada das ligas e com principalmente as entradas das SAFs, né? A última Série C que eu tinha disputado, em 21, com 8 anos, além do modelo, do formato da competição ser diferente, as equipes da Série C daquele campeonato não tinham tantos jogadores de Série B como esse ano tem, e não tinham tantos investimentos fortes como tem esse ano. O que acontece, na minha opinião? O ano passado, eu tive a oportunidade de disputar a Série C. Eu fiz 17 jogos pela Série C o ano passado. Foram 7 pelo Náutico e 10 pelo Confiança. Na primeira parte, pelo Náutico, que era um clube que apostava para subir, como a coisa não começou bem, o Náutico trocou 14 jogadores durante a competição e 4 treinadores. Quando eu vou para o Confiança, 10 dias após sair do Náutico, onde eu vou fazer a reta final da primeira fase, eu fui para um time que lutava para não cair divisão, né? E deu para perceber bem o ano passado essas situações que eu estou colocando para vocês aí. O Remo, que você bem mesmo falou, que classificou na Bacia das Almas e depois subiu, o Remo trocou 15 jogadores no meio da competição. E tanto o Náutico como o Remo, o Náutico não classificou por 1 ponto. Tanto o Náutico como o Remo transformaram a equipe na competição. O que eu quero dizer com isso? Esse campeonato da Série C desse ano, ele vai ser dividido em 3 fases. A primeira fase. Por quê? A primeira fase teve 2 janelas de transferência. Então você não tem muito como fazer qualquer tipo de previsão. Nós não tínhamos como fazer qualquer tipo de previsão no começo da competição. Haja visto o que aconteceu com o Guarani. O Guarani começa a competição muito mal, com o time praticamente do Campeonato Paulista, fez um Paulista até que razoável. E aí o Guarani contrata 9 jogadores, além de trazer uma comissão técnica de Série A de brasileiro. Então o campeonato da Série C mudou demais esse ano, por esses fatores que eu estou falando. E haja visto o equilíbrio da competição. E o jogo da Série B hoje, o jogo da Série C hoje, se vocês forem puxar um pouco para a memória, um pouco atrás, é uma Série B de antigamente com um turno só. Tamanho é o nível do equilíbrio, da competitividade e da rotatividade dos plantéis e da comissão técnica. Então eu acho que tudo isso somado venho a comentar um pouco da complexidade dessa competição esse ano. E muita coisa vai mudar agora. Com a abertura da janela agora, hoje, né? Você vai ver que nessas últimas rodadas muitas coisas diferentes vão acontecer. Muitos resultados surpreendentes vão acontecer. Mazola. Eu acho que essa situação é o diferencial desse campeonato da Série C. Vamos à pergunta do CH. Diz aí, CH, estamos entrevistando o Mazola Júnior. Parabéns aí pelo trabalho à frente do Ituano. Ô Mazola, pelo que você falou, eu concordo com muita coisa da tua teoria aí. Eu realmente acredito nisso. Primeira fase aí, uma janela de exceção, agora mais uma janela para contratação.
e quem está tendo mais dinheiro está indo às compras e, teoricamente, melhorando o seu time. Isso, com certeza, daqui para frente vai nortear o campeonato. Mas eu quero voltar na qualidade técnica do campeonato e principalmente você que tem uma larga experiência nessa divisão. Você acha que realmente está acima do esperado? É isso mesmo? Ou tecnicamente você tem visto algum time que tem te agradado, Mazola? Você está coberto de razão, CH. Inclusive, eu estava à escuta quando você foi questionado em relação à Ponte Preta, né? A apresentação da Ponte Preta, que é vice-líder, né, do campeonato da Série C por enquanto. Eu concordo plenamente com você. O nível técnico está muito baixo. Está muito baixo. As equipes estão muito iguais. E os níveis de futebol apresentado está tudo muito igual. Na minha opinião, eu concordo plenamente com você. Não se tem um futebol bonito, se tem um futebol por resultados. E isso, muitas vezes, faz com que o jogo deixe de ser bonito, né? Deixe de ser um jogo plástico, artístico, né? E eu acredito que você está coberto de razão na sua análise. Mesmo Caxias, eu tive a oportunidade de 15 dias atrás jogar contra o Caxias, lá em Caxias, num frio absurdo, um terreno muito, muito complicado. E a diferença do Caxias para o Ituano foi praticamente zero. E aquilo que eu tenho falado, né? As equipes com maior poder financeiro normalmente está se destacando na Série C, os goleiros e os caras que põem a bola para frente, para dentro. Uma boa bola parada é o que está fazendo a diferença, na minha opinião, nessa competição. Mas o nível técnico realmente está deixando a desejar, e muito. Vamos ver se com a entrada desse pessoal da Série B, na Série C, se o nível técnico melhora um pouco. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta, o Mazola na nossa entrevista agora, 18h23. Boa noite ao Mazola, um abraço. Mazola, muito obrigado por estar nos atendendo, é sempre bom ouvir o Mazola Júnior aqui no microfone da Bandeirantes, campineiro da Gema, né, continua residindo, inclusive, na cidade de Campinas, principalmente agora que está trabalhando tão próximo aí no Ituano. Ô Mazola, é uma coincidência ou é uma constatação? Depois que você perdeu o Bruno Silva, não só pela bola que ele joga, mas fundamentalmente também pela liderança que ele exerce no grupo, dentro e fora de campo, o Ituano passou a atravessar momentos de instabilidade. É só coincidência ou a gente pode justificar a queda do Ituano passando por essa ausência do Bruno Silva, que inclusive é um dos mais experientes do seu elenco e é um jogador que contou com o seu aval para que pudesse ser contratado pelo Ituano. Um abraço para você. Outro, Tigrão, prazer enorme falar com você, né? A gente tem que não faz muito tempo que a gente não se fala, né? A gente faz pouco tempo aí, tivemos lá no aniversário do nosso amigo D'Alessio. Mas o que é legal aí é que o time da Bandeirantes está completo, ao contrário do Ituano, o time está completo hoje aí. Está todas as feras aí, hein? Muito legal falar com vocês. Valdemir, eu não gosto muito de individualizar, né? Mas o Bruno realmente é um jogador importante dentro do nosso contexto, né? Ele tem, além dessa situação extra-campo, ele é um jogador que tem um posicionamento muito interessante, né? Até também pela altura, né? A gente perdeu uma sequência aí de alguns jogadores, aquilo que eu falei anteriormente, inclusive do Bruno,
e realmente atrapalharam um pouco a nossa forma de jogar. O Bruno é um jogador importante, sim, assim como o Ramon também o é, assim como o Vinícius também o é, Léo Passos, Neto Berola, Luiz Gustavo, o próprio Saulo, goleiro, que estava vindo muito bem. A gente acabou tomando uma ceifada grande aí depois do jogo da Ponte Preta, sabe? E coincidência ou não, a partir daí que os resultados começaram a não ser tão bons assim para nós. Mas a notícia boa é que praticamente vem todo mundo já para Campinas, já praticamente todo mundo operacional, com exceção do Luiz Gustavo. Eu me recordo, após o jogo da Ponte Preta, eu assisti o programa de vocês e eu vi o quanto vocês elogiaram a equipe do Ituano. A equipe do Ituano, mesmo perdendo o jogo da Ponte naquele lance final, a equipe do Ituano estava organizada, estava arrumada. E a gente espera que com a volta dos principais jogadores, a gente possa voltar a ser aquela equipe arrumada, organizada, que nós estávamos até a quarta rodada. Vamos lá, Breno, mais uma. Ô Mazola, é claro que o Ituano é um time da nossa região e além de Guarani e Ponte, a gente acompanha e torce muito para que o Ituano volte para a Série B do Brasileiro, porque o Ituano, o lugar dele é pelo menos a Série B. Eu gostaria que você falasse de duas situações, né? Da volta do Wagner, que foi um goleiro histórico na equipe do Ituano, campeão paulista em 2014, e também do trabalho do Juninho Paulista. Por quê? Porque o Juninho Paulista, antes dele deixar o Ituano e ir para a seleção brasileira, ele fez um grande trabalho no Ituano. E agora ele está tendo que fazer uma reconstrução no Ituano, né? Vamos lá. Em relação ao goleiro, ao Wagner, nós estávamos com um problema muito grande na nossa equipe, com a perda desses jogadores principais, né, que não estavam jogando. Nós tivemos um problema muito grande, perda de altura também, e um problema sério nas bolas alçadas na nossa área. O Jefferson emagreceu bastante, entrou em forma, nós trocamos o treinador de goleiro do Ituano. O Jefferson, embaixo da trave, é muito forte. Ele está muito bem treinado, ele tem um jogo com os pés muito importante, mas apesar da gente não usar muito o goleiro com o pé, que para mim goleiro é para agarrar, e se meu time precisa de construir com o goleiro, então eu tenho que mandar embora todo o meu meio campo, todos os meus médios, meus laterais. Então nós optamos pela entrada do Wagner, que também estava muito bem treinado, não tem aquele jogo embaixo das traves tão ágil como o Jefferson, mas tem uma saída de bola, uma saída de gol muito interessante, até pela estatura dele. Esse é o motivo da troca. E até nós resolvermos esse problema de estatura na nossa zaga, que parece que estamos resolvendo, o Wagner segue como titular da equipe do Ituano. Em relação à volta do Juninho para o Ituano, que aconteceu no final de 23 e mais efetivamente no começo de 24, acho que o Juninho, quando volta do Ituano, ele encontra o Ituano totalmente diferente de quando ele deixou o Ituano, em 2018. Porque em 2018 o Ituano não tinha segundo semestre. O Ituano vivia do Campeonato Paulista e no segundo semestre pouca coisa a não ser Copa Paulista. Poucos anos o Ituano jogou Série D. E eu acho que essa foi a grande diferença que o Juninho sentiu quando ele voltou no Ituano. O orçamento era outro, os jogadores eram outros,
O Juninho não tinha conhecimento da Série B do Campeonato Brasileiro, que, na minha opinião, é o campeonato mais difícil do Brasil. E também algumas escolhas que tinham sido tomadas pela outra diretoria, né, vamos dizer assim, não eram muito, não bateu muito com o que o Juninho pensava. Então, eu acho que houve um choque muito grande e que acabou, vamos dizer assim, contribuindo para aquele ano trágico que foi o ano passado, trágico do Ituano. Agora, e o Juninho tem plena e total capacidade, agora, no comando absoluto das ações, isso é indiscutível. É um homem do futebol, é um homem que gosta demais do Ituano, gosta demais da cidade de Itu, e uma coisa que eu acho muito legal no Juninho é que o Juninho tem um carinho e um sentimento de gratidão muito grande pelo Ituano, que foi o único clube que abriu as portas para ele, para ele se tornar o que se tornou como atleta, né? E isso eu acho muito legal da parte dele, sabe? E eu já escutei dele várias vezes que ele não vai se entregar enquanto não voltar com o Ituano no Paulistão e na Série B do Campeonato Brasileiro. Mazola, a última pergunta será do Tigrão. Isaí Tigrão, Mazola Júnior na sua escuta. O Mazola falou agora há pouco sobre esse evento que a gente teve aí na residência do Indalécio Pastor. Aniversário dele, 81 ou 82 anos, 81. E o Dalécio, um grande desportista, e a gente conversou sobre vários assuntos lá, sobre futebol, e muita gente ligada ao futebol presente, um evento grandioso. E eu tive a oportunidade, porque nós estávamos nos primeiros dias ali, foi alguns dias atrás que aconteceu um fato muito triste, que foi o passamento prematuro do ex-goleiro, ex-treinador de goleiros, auxiliar técnico André Dias. Um cara sensacional que todo mundo adorava e continua adorando, e que trabalhou muitos e muitos anos com o Mazola, e que chegou até a morar junto com o Mazola na mesma casa, nessas andanças aí pelo trabalho, pelo mundo da bola. E eu senti você muito tocado, muito emocionado, e o fato era ainda muito recente, e continua recente. Eu queria que você fizesse rapidamente, Mazola, o tempo aqui, infelizmente, a gente gostaria de ficar muito mais tempo, mas um relato do seu relacionamento, de como você avalia dentro do mundo do futebol André Dias, e até do seu relacionamento de amigo com muita profundidade, de amigo muito próximo do André, que nos deixou aí, lamentavelmente, repentinamente e muito cedo. Mazola. Tigrão, realmente é bem pesado para mim, né, cara? Ontem fez um mês do falecimento do André, né? E eu fiquei muito abalado, porque além da amizade que eu tinha por ele, a gente teve uma convivência muito grande, né? Como você bem mesmo falou, a gente chegou a morar junto em Belém, em Novo Horizonte, em Londrina, quando a gente trabalhou junto em Salvador, no Vitória. E o André, eu sou muito amigo da família do André, né? Do pai, da mãe, das irmãs, do falecido irmão. E a gente criou um laço de amizade muito grande. O André foi meu jogador em 1996 na Ponte Preta, quando eu era auxiliar técnico do Marco Aurélio, né? E aí o André trabalhou comigo no esporte. Enfim, era um amigo que eu tinha, nada a ver com o futebol. Nós jogamos juntos na categoria de base da Ponte Preta, apesar dele ser 4 anos mais novo que eu. Mas quando eu estava no sub-20 da Ponte, o André chegou no sub-15 da Ponte Preta. E a gente sempre teve uma convivência muito boa. O André era muito amigo do meu pai, de Zusa. E o jeito que me deixou muito chateado foi a forma como o André faleceu, né? O despreparo das nossas entidades públicas, né? Das nossas UPAs da vida aí.
E principalmente por eu ter falado com o André no sábado de manhã, parecia-me que estava tudo bem, né? E aí na segunda-feira à noite, eu estou em Sorocaba com o André morto, né? Então tudo isso me deixou muito abalado. Era um cara, como você falou, sensacional. Eu, até hoje, não conheço um cara que não gostava do André. Era um cara que estava tudo errado, o time perdia, não sei o quê. Para ele levantava na hora a moral da turma. Gostava, como nós, né? De uma mesa, de um tira-gosto, de uma espuma. E eu acho que o mundo do futebol perdeu um grande cara. Num mundo que a prioridade é sacanagem, a prioridade são os caras de caráter duvidoso. O André contrariava tudo isso com a sua alegria, com o seu bate-papo, com as suas tiradas, além, e o principal, de ser um dos melhores treinadores de goleiro que eu trabalhei e que a Ponte Preta teve. Então, fica aquele pesar, mas vamos tocar a vida, porque onde ele está, pode ter certeza que perto dele não vai ter tristeza. E eu, conhecendo o André do jeito que eu conhecia, e eu conheço, que um dia a gente se encontra aí, com certeza ele não vai ficar triste, ele vai ficar muito triste se a gente ficar triste. Então, vamos tocar o barco e torcer para que a alma dele seja bem acolhida lá, porque esse cara merece. É isso aí, a vida é o intervalo entre o nascer e o morrer, preenchido por escolhas, desejos, lutas, amores, dores, sonhos, medos. É um tempo de experiência que nos transforma a cada dia. Cada um tem uma maneira de pensar a respeito da morte e também a respeito da vida. Mas é indiscutivelmente para todos um grande aprendizado. Há quem veja como um sopro, né? A vida é um sopro breve no meio do universo infinito. E que Deus, com certeza, tenha recebido lá o André Dias em sua infinita misericórdia. Valeu, Mazzola, grande abraço para você, muito obrigado pela entrevista. Batista, eu que agradeço. Eu só queria fazer uma nota para vocês aí, o tamanho da audiência que vocês têm na cidade de Itu. Opa! E a moral que vocês têm lá. E só para finalizar... Vamos marcar um... Eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui para o Gustavo Bueno, que é o diretor do Maccabi Olambra, a última equipe que o André trabalhou, que no último sábado o Gustavo fez uma placa em comemoração ao André Dias no clube lá em Olambra e chamou a família toda do André. Eu fiquei muito, muito grato ao Gustavo por ter feito essa homenagem ao André. E como sempre, né, a placa está ao lado da churrasqueira e ao lado do freezer lá da lanchonete do Maccabi Olambra, que era o lugar, com certeza, que o André mais gostava de estar com os amigos. Muito obrigado, Batista, pela oportunidade e até domingo. Valeu, grande Mazzola, visivelmente emocionado. 18h39, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital.
não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. São 18 horas e 42 minutos em Campinas. Esporte em Debate hoje até às 7h30. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 18h44, falando do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, falando inicialmente a respeito de contratações, porque a janela abriu hoje, dia 10 de julho, vai até o dia 2 de setembro, e a torcida do Guarani quer saber, né? Depois das contratações do Renan, lateral esquerdo, do Gabriel Silva, atacante, da possível chegada do Cadi, que é volante, será que o Guarani vai trazer mais jogadores? E o nosso convidado aqui na Rádio Bandeirantes
Bandeirantes, é o Farney Coelho. Ele respondeu hoje a respeito dessa situação, se o Guarani vai ou não trazer mais reforços. Vamos acompanhar o que ele disse. E dentro da contratação de jogadores, a gente tem como molde aprovar por todos, né? Aprova pela análise de desempenho, análise de mercado, aprova por mim, pelo Elano, pela coordenação técnica, pela comissão técnica, né? Pelo Marcelo. Depois a gente leva para a diretoria aprovando, a gente abre a negociação. Acho que isso minimiza as chances de erro. Acho que isso estanca também a questão, tipo, vou trazer um jogador porque é amigo do fulano, porque é amigo do ciclano, porque a gente deve favor pro fulano. Não. Tipo, tem todo um processo, então passa por vários filtros. O jogador, quando chega dentro do Guarani, todo mundo conhece. Hoje todo mundo sabe quem é o jogador que está chegando. Né? Já viu o vídeo, já viu o material, já estudou o histórico, já conversou com o atleta. Né? Então, acho que isso dá um pouco de segurança. E sobre a janela que tá abrindo, a gente fez 10 contratações, 11 agora com o Gabriel Silva, que a gente já anunciou. Tem mais um volante, está muito próximo de fechar. E aí, a partir daí, a gente deve estancar, a não ser que negocie algum jogador, né? Talvez a janela também está aberta para que a gente possa perder jogadores, né? Hoje a gente está praticamente com todo o grupo na mão, em termos de contrato. Então, tipo, para tirar um jogador do Guarani teria que vir uma proposta boa. Então não é tão simples hoje, como a gente perdeu o Bilu e o Natan, não é tão simples perder mais algum atleta, praticamente todos estão bem amarrados, mas a gente pode fazer um negócio sim, acho que não só pode, como às vezes deve fazer, até para oxigenar financeiramente também o clube. É importante para a instituição que a gente faça algum negócio. Se sair algum jogador, a gente vai ter que repor, mas a princípio não, a princípio a gente encerra por aí. Acho que a gente já está com um grupo bastante competitivo, hoje eu já considero um dos melhores elencos da Série C. Aí não estou falando só em termos de resultado, porque às vezes bons elencos também não ganham jogo, mas hoje eu vejo 2, 3 jogadores por posição, hoje eu vejo característica diferente. Por exemplo, na esquerda, se a gente quiser um ponta, a gente tem o Vitinho. Se a gente quiser um cara mais de ala, temos o Emerson. Se a gente quiser um cara com a construção, nós temos o Renan. Estou dando exemplo só na questão da lateral esquerda. Então a gente consegue ter isso praticamente em todas as posições do elenco, né? Se a gente quiser ter um centroavante mais móvel, a gente tem o Bruno. Se a gente quiser ter um centroavante mais de área, tem o Dene. O zagueiro mais pesado, nós temos o Bruno e o Alisson. O zagueiro mais rápido, nós temos o Rafael. Então acho que isso nos dá uma certa tranquilidade em termos de elenco. E nos dá a opção para o Marcelo, até para que a gente possa também conversar com o Marcelo, porque eu antes olhava e às vezes não tinha a característica que ele queria para aquele jogo. Hoje a gente entende que sim, e acho que agora é muito mais, em termos de janela, trabalhar já com monitoramento para a próxima janela, para a montagem do ano que vem, para a renovação daqueles jogadores que estão com contrato, como a gente fez com o Emerson agora recentemente. Os jogadores que a gente vai estar no mercado também atento, porque os jogadores que terminam o contrato no final do ano já podem assinar um pré-contrato agora. Então as contratações que a gente for fazer para o final do ano, a gente já tem que começar a trabalhar agora nessa janela. Então acho que é muito mais nisso, né, pensando no Guarani a médio e longo prazo, do que pensar de imediato. Há ainda uma preocupação com relação ao time da Copa Paulista. Eu acho que no time da Copa Paulista a gente poderia trazer 2, 3 atletas. A gente está tentando ainda ver essa possibilidade, porque também é uma competição importante para a gente. O Cordeiro tem feito um trabalho bonito, muito difícil o trabalho dele, com pouco tempo de trabalho. Né? Os jogadores estão, a maioria, no time da C, descem para jogar, então não consegue ter uma característica de jogo. Então, quanto mais jogadores ele estiver treinando com ele, eu acho que fica mais fácil a questão tática do time dele. Mas também, ontem eu estava acompanhando o Botafogo de Ribeirão Preto, que é na segunda divisão, também uma camisa pesada, que está jogando essa competição. E ontem ele a primeira vitória na competição também, estão tendo muita dificuldade. É muito difícil tu tá em 2 competições, tu conseguir focar nas 2. Mas é importante para o Guarani chegar também na Copa Paulista, então talvez possa vir ainda 2, 3 atletas para a Copa Paulista. Antes do Tigrão e do CH comentarem, Batista, eu vou chamar também o lateral esquerdo Renan, e antes, é claro, também de projetar o time para o próximo domingo, porque o Renan foi apresentado hoje como novo reforço do Guarani, né? E falou sobre essa oportunidade de vestir a camisa bugrina na Série C e também das principais características dele. É uma felicidade imensa para mim poder representar, vestir essa camisa, representar essa instituição, que é uma instituição pesada, que tem história,
e eu reconheço isso, então para mim é um momento de muita felicidade, é uma oportunidade que juntamente com meus companheiros eu tenho convicção no que a gente tem feito, que eles têm feito, né? Então eu tenho certeza que com muito trabalho a gente vai conseguir objetivos grandes ainda nessa temporada. Nós como atletas, nós temos que se adaptar àquilo que o treinador entende como característica, né? Eu sou um lateral que eu já fiz a construção com 3, eu sou um lateral que com 3 zagueiros eu já joguei espetado, o que a maioria joga na linha de 4. Então, cabe a nós, hoje em dia, pelo futebol ser tão moderno e tão dinâmico, a gente se adaptar àquilo que o professor entende como principal característica para o contexto da equipe. Então, eu me adapto nessas 3 funções que eu te falei. Eu estou aqui para ajudar da melhor forma possível. E acho que acredito que uma coisa que não pode faltar para nós atletas é dedicação, é correr, é entrega. E isso eu já vi muito do grupo nesse último jogo que eu assisti. E eu sou mais um atleta que chego para somar nessa questão, para agregar, para a gente conseguir, como eu falei, conquistar grandes objetivos nessa temporada. Realmente foi um momento muito feliz que eu tive lá no Amazonas. Foi um ano muito especial para mim. Tenho um companheiro aqui que viveu esse momento comigo lá. E espero poder repetir novamente esse ano, ser campeão novamente, né? Eu sei que a Série C é um campeonato muito difícil, muito competitivo, principalmente depois da classificação no outro momento da competição. Então, eu chego para somar, chego para passar um pouco dessa experiência, desse momento que eu tive lá no Amazonas. Eu quero fazer diferente. Sei que o grupo tem muito potencial para isso. Pela uma semana que eu estou aqui no clube, eu já percebi isso. É um grupo muito qualificado, de homens e de atletas comprometidos que têm um objetivo muito claro. E eu acredito muito que a gente vai ter êxito. No ano que eu subi, eu cheguei no Ituano como meia ainda. E aí, quando eu subi pro profissional, foi até uma conversa que eu tive com o Juninho. Nós conversamos, tinha necessidade de ter um lateral no elenco profissional. E aí eu subi, graças a Deus as coisas foram acontecendo. Tive uma passagem também para Portugal, joguei no Mirassol, aqui também no interior de São Paulo. No Amazonas, como você citou, tive uma passagem pelo norte também no Remo. Ultimamente eu estava no Água Santa. Então eu chego para somar, chego para ajudar. Passei pelo Joinville também, fiquei 3 anos no Joinville. Bom, tá aí a palavra do Renan, lateral esquerdo, que acabou de chegar no Guarani, né? Ele já levantou a bola, que no Ituano, quando ele subiu, a gente estava até falando do Juninho Paulista agora há pouco, com o Mazola Júnior, técnico do Ituano. Foi o Juninho que tirou ele da posição de meia e colocou como lateral esquerdo. Essa é a principal curiosidade. Mas se ele já atuou como meia no passado, quem sabe no futuro, uma improvisação durante um jogo, ele também pode atuar com o técnico Marcelo Fernandes. Agora, sobre o que disse o Farney, e até para quem está ligando o rádio agora, torcedor do Guarani, está sintonizando no YouTube também, ele disse o seguinte: além do volante que eles estão negociando, e não citou o nome, que é para substituir o Natan que hoje foi anunciado como reforço do Remo, provavelmente vai ser o Cadi, mas ele não confirmou. Jogador chega nos próximos dias, muito provavelmente. Mas além dele, o Guarani não vai trazer mais ninguém. Sobre goleiro, o Gleger até citou na hora do almoço, nos donos da bola, na tela da Band, né? Para eu checar essa informação, eu fui checar sobre o Matheus Cavicchioli, que já esteve no Guarani e não era utilizado na época que esteve no Guarani. Hoje o Matheus Cavicchioli está no Ferroviário do Ceará, disputando a Série D, inclusive está machucado, vai ficar mais 2 semanas de fora, está com um problema muscular. Falei com o empresário do jogador, o empresário disse o seguinte: ele até gostaria de voltar para o Guarani no futuro, mas nesse momento ninguém fez contato comigo. E eu falei também com o Farney, e o Farney disse o seguinte: olha, não vai trazer mais goleiro. Ele até citou há alguns dias que traria um goleiro, na entrevista que ele deu aqui na Rádio Bandeirantes,
mas ele falou que o Guarani subiu o goleiro Álvaro, esse atleta estava somente à disposição na Copa Paulista, então o Guarani reintegrou, subiu o Álvaro para o time profissional, está com 4 goleiros, com o Fred Conte, com o Álvaro, com o Emerson Júnior e também com o Andrei, que hoje é o titular. Então, nesse ano, o Guarani não vai contratar mais goleiro e não deve contratar mais nenhuma posição nessa janela, viu, Batista? Legal, quero ouvir o CH e o Tigrão, mas antes quero falar do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Todos os dias do almoço tem buffet à vontade por quilo e pratos executivos e à la carte. Nas noites de terça a sábado, no jantar, rodízio de pizza, a mais gostosa de Campinas. Tem também pratos executivos e à la carte e diversas porções. Atenção para a sensacional promoção. Rodízio de pizza a R$ 59,90 e chopp geladíssimo de 300 ml a R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, é o melhor self-service de Campinas. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. O estacionamento é pela Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. E aí, CH, o que você achou aí das entrevistas? O que disse o Farney, na minha ótica, é preocupante. Não vai contratar mais ninguém. Tomara que esses que eles estão escolhendo funcionem. Porque eu entendo que na primeira volância e no ataque o Guarani tem deficiência. Pode até ser que com o Gabriel e também com o Kelvin as coisas sejam resolvidas. Tem potencial para isso. Mas eu não tenho convicção porque a gente precisa ver na prática. Então o Guarani está trabalhando com os pés no chão, a gente respeita isso. O ideal seria trazer mais gente, trazer goleiro, trazer meio-campista, trazer atacante, mas é melhor falar a verdade para não iludir o torcedor, e eu gosto desse comportamento. Eu acho que não tem que ter medo de dizer o que eles estão pensando. Eles escolheram uma nova comissão técnica, contrataram novos jogadores e o time o Guarani melhorou. Vai ser suficiente para subir? Ninguém sabe. A gente precisa primeiro projetar, eu acho que tem possibilidade, da classificação. Daí para frente, de repente surge uma oportunidade, de repente, como disse o Farney, o Guarani perca alguns jogadores, aí vem a peça de reposição, enfim. A vida que segue, mas tecnicamente falando, eu entendo, para ficar mais encorpado, que o Guarani deveria, só que não sei se tem condição, né? Deveria, na teoria, aqui no ar-condicionado, contratar pelo menos mais 2 a 3 jogadores, Batista. Bem, quero ouvir o Tigrão também, mas antes, atenção, mais 3 minutinhos para você participar da promoção. É o seguinte, são 5 pares de ingressos para a cadeira vitalícia, jogo do Guarani Ituano, domingo às 4h30 da tarde. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá tem um número de WhatsApp, tem também uma senha. Pegue o número de WhatsApp e mande o seu nome completo, o CPF e a senha para o número de WhatsApp que está lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 5 pares, 5 ganhadores. Cada ganhador leva 2 ingressos. Os ingressos serão retirados amanhã, das 14h30 às 17h30.
aqui na Rádio Bandeirantes, na saída para Valinhos. Então tem um tempinho aí para você participar e depois nós já vamos fazer o sorteio, tá bom? Vamos lá, Tigrão, entrevistas, o que você achou e como é que você projeta o Guarani para enfrentar o Ituano? O Guarani vive o seu melhor momento dentro do campeonato, né? Tá aí as 6 partidas sem perder e enfileirou aí 3 vitórias e depois um empate. Eu acho que está fazendo um campeonato de recuperação muito bom. Está a 1 ponto do G8, que é, convenhamos, algo que até algumas semanas atrás era impensável na análise e na projeção que a gente fazia do Guarani no campeonato. E vai partir para cima do Ituano, que também, como disse o Mazzola agora há pouco, começa a ter novamente jogadores importantes que ele tinha perdido por um longo período, né? O Ituano começa a dar uma liga, ganhou e ganhou bem do Retrô, se bem que o Retrô não é referência para muita coisa, mas ganhou, foi lá e quebrou a sequência negativa, fez 2-0, eu digo porque o Retrô é o lanterna do campeonato hoje, vem perdendo bastante, mas é um time que investe e que valorizou sobremaneira a vitória do Ituano. E aí o Guarani, jogando em casa, tem por obrigação partir para cima, contra um time que se defende bem e que tem boa performance fora de casa porque se defende bem e tem velocidade de contra-ataque. Acho que vai ser um jogo difícil, além de uma rivalidade construída aí nos últimos anos, onde normalmente o Ituano, especialmente no Brinco, tem sido um adversário fatalista contra o Guarani, mas eu entendo que o Guarani está muito bem preparado, no sentido, obviamente, de fazer com que prevaleça nesse momento, pelo menos na teoria, claro, a lógica de um ligeiro, pelo menos ligeiro, favoritismo diante do Ituano no próximo domingo, 16h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quanto às entrevistas, o Renan passou a limpo aí a sua carreira. Nesse momento ele chega como opção ao Emerson Barbosa, que é o titular absoluto da posição, mas o Guarani corria riscos de perder o Emerson e depois conseguiu renovar o contrato. Ele foi bastante sondado por equipes que queriam contar com o seu concurso e o Guarani, mais do que depressa, foi atrás de um lateral esquerdo, tem pedigree, que tem um bom histórico, que estava no último clube aí no Água Santa, mas ele passou aí já, apesar de jovem, o seu vasto currículo, e logicamente que vem num primeiro momento como suplente, mas tem a tal da suspensão, tem contusão, tomara que isso não aconteça, e tem declínio técnico, tem aquela instabilidade às vezes que qualquer jogador apresenta. Então, num primeiro momento vem como opção, mas a qualquer momento pode brigar pela titularidade, falou bem, falou com clareza, falou da sua satisfação de estar no Guarani. E quanto ao Farney, quando ele diz que está mais ou menos fechado o grupo aí, sendo já aberta hoje, já foi aberta a segunda janela dentro da Série C, e essa é a que vale mais, porque ela tem um tempo maior, acho que são 30 dias aí, né? Então, ele disse que provavelmente está fechado, confidenciou ao Breno Beretta que não vai trazer goleiro. Agora, eu tenho que lembrar, especialmente ao amigo torcedor do Guarani, que o Guarani tem 40 jogadores no elenco, né? Não é brincadeira. Dispensou um aqui, outro ali, negociou, arrumou emprego para um ou para outro, mas o grupo é extremamente inchado. E eu não tenho números aqui, não fiz essa pesquisa, mas me atrevo a dizer que se o Guarani, dentro da primeira janela e até englobando essa segunda quando ela fechar, terá sido, se não o time que mais investiu e que mais contratou, estará, se não em primeiro, estará entre os 3 que mais investiram. Então vai contratar de novo, vai chegar a quanto? Já trouxe 9. Vai chegar a quanto? A 60 jogadores no elenco? Aí fica inadministrável, inclusive para o treinador. Então eu acho que nas posições carentes,
Ah, mas perdeu o Natan. Mas tem aí, contratou jogador para o setor. Esse Kelvin já veio porque o Guarani sabia que ia perder o Natan Camargo. Isso é uma realidade. E para o ataque, na do Bilu, eu acho que existem opções entre as contratações e até contando com aqueles jogadores que aí já estavam, para, com inteligência, com serenidade, refletindo muito em torno do assunto, às vezes até mexendo um pouquinho no desenho tático, para aproveitar melhor as peças que aí estão e não ficar chorando sobre o leite derramado por aqueles que foram embora. Eu acho que o Guarani está hoje, não antes da primeira janela, na tal da janela de exceção, ele está hoje no nível das equipes todas que brigam pela classificação entre os 8. Okay. Pede nada para ninguém. Não pede para o Caxias, que é líder, pede nada para ninguém. Claro que ele tinha um passivo grande, por isso que ainda não entrou no G8, mas está a 1 ponto. E caso vença o Ituano, é um resultado possível e provável dentro da teoria, vencendo o jogo ele vai entrar. E até o final da rodada não sai mais. E aí se mantém. E aí vai para a 13ª dentro do G8. Então eu não vejo nenhum pânico, nenhum absurdo, muito pelo contrário. Eu acho que o Guarani age corretamente, ajustou, trocou a comissão técnica, trocou a direção de futebol, reforçou o elenco e trouxe 3 contratações de jogadores de nível acima do padrão da Série C, né? Como é que nós vamos deixar de reconhecer que o Cicinho é um jogador minimamente de Série B, que teve recentemente em Série A1 de Campeonato Paulista, que o Diego Torres é um jogador de Série B/Série A. Como é que nós vamos deixar de reconhecer isso? E o Brunão, que em 3 partidas marcou 3 gols. Em 2 primeiras marcou os 3 gols, que resolveu um problema crônico de empurrar a bola para dentro do Guarani. E estava disputando uma Série B. Então veja, sem falar das outras 6, 7, 8 contratações, porque nós falamos de 9 na primeira rodada, na primeira rodada, ou na primeira janela. Valeu, Tigrão. Mas agora... Estamos no limite. Agora já estão aí mais 2 ou 3 contratações. Então eu acho que o grupo está fortalecido e eu concordo com o executivo de futebol do Guarani de deixar como está. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes.
Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Mundial de Clubes. Ontem o PSG goleou a equipe do Real Madrid pelo placar de 4-0 e fará a decisão da competição diante do Chelsea no próximo domingo às 4 da tarde no horário de Brasília. Portanto, o Chelsea, que havia eliminado o Fluminense por 2-0 na final, vai encarar o PSG em busca do primeiro título, né, deste Super Mundial, primeira edição do Super Mundial. No próximo domingo tem Chelsea e PSG. Copa do Nordeste, ontem nós tivemos a definição dos semifinalistas da competição. O CSA venceu o Ferroviário por 2-1 e garantiu a classificação. Pega agora na semifinal o Confiança. Quem também está classificado é o Bahia, que eliminou o Fortaleza por 2-1. Assim como o Ceará, que eliminou o Sport na Ilha do Retiro por 4-2 nos pênaltis, após empate por 0-0 no tempo normal. Portanto, o Bahia pega agora o Ceará. Hoje é dia de amistoso, logo mais 8 da noite no Kleber Andrade, no Espírito Santo, tem Desportiva Ferroviária e Santos de Neymar. Hoje também é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, 9h35, tem CRB e Coritiba, abertura da 16ª rodada que prosseguirá durante o fim de semana. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C com os times de Campinas em ação. A Ponte Preta entra em campo amanhã, às 5 da tarde, contra o São Bernardo fora de casa. Amanhã também tem Itabaiana e Confiança, Tombense, ABC, Floresta e Ipiranga. No domingo, Botafogo e Londrina, Guarani e Ituano, este jogo 4h30 da tarde no Brinco, além de Caxias e Anápolis, Figueirense e Náutico. Segunda-feira, Retrô e CSA, Maringá e Brusque. Esta que é a 12ª rodada de um total de 19. A Ponte Preta ocupa a segunda colocação com 23, um ponto a menos do que o líder Caxias. E o Guarani é o 10º colocado com 15 pontos. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Já o sorteio, 5 pares de ingressos para o jogo Guarani Ituano, domingo, 4h30 da tarde, no setor de cadeiras vitalícias. Não participe mais, porque agora somente o sorteio para todos aqueles que participaram. Vamos aos temas do dia. O atacante Memphis Depay se apresentou no CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira, se reuniu com dirigentes do Corinthians e depois participou normalmente do treino, um dia após ter faltado na atividade da quarta-feira, sem apresentar justificativa. Devido ao atraso, Memphis deverá pagar uma punição em dinheiro. Na reunião, segundo informou a assessoria de imprensa do clube, o holandês manifestou desejo de permanecer na equipe corintiana. Pauta 2. André Sanches, ex-presidente do Corinthians, admitiu ter utilizado o cartão de crédito do clube para pagamento de despesas pessoais no fim do seu mandato em 2020 e prometeu reembolsar os cofres alvinegros nos próximos dias. Segundo André Sanches, ele se confundiu por ter cartão de crédito do mesmo banco utilizado pelo clube. Além disso, o ex-presidente alega não ter sido avisado pelo departamento financeiro do clube na época para efetuar o reembolso. Pauta 3.
duas testemunhas do acidente que vitimou os jogadores de futebol. Diogo Jota, do Liverpool, e o seu irmão André Silva, do Penafiel, contradizem o relatório pericial da Guarda Civil na Espanha, que afirmou que ao tentar fazer uma ultrapassagem, o jogador estaria acima do limite de velocidade da estrada. 2 caminhoneiros, que foram testemunhas, destacaram que o carro do atleta não estava em alta velocidade. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Nesse acidente, né, essa tristeza muito grande que vitimou os irmãos, né, o Diego Jota e o irmão dele, a verdade virá à tona. Porque tem empresa seguradora, a Lamborghini, que é a fabricante do carro que estava o jogador com o seu irmão, vai querer... Lamborghini é um dos carros mais caros e mais seguros do mundo. Então eu tenho certeza que já vai aparecer. Bom, de qualquer maneira eles não voltarão. Mas o que realmente aconteceu, e essas duas testemunhas têm um peso muito grande, são caminhoneiros que estavam na rodovia e provavelmente foram ultrapassados pelo carro dos dois atletas. Vamos continuar aguardando, né? E torcer para que a verdade venha à tona o mais rápido possível, Batista. Já vou divulgar o nome dos 5 ganhadores, 5 ingressos para Guarani e Ituano. Partida marcada para domingo às 16h30 no Brinco. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje? A sua opinião. Mais uma vez o Corinthians na berlinda, né? Agora essa é do André Sanches, hein? Com todo o respeito que ele me merece. Era tudo do mesmo banco. Me confundi. Paguei despesas pessoais com o cartão do Corinthians. Era a mesma bandeira de banco. Eu não vi. Fui de boa fé. Mas precisou a auditoria pegar agora? Para ele dizer, agora que eu vi. Também demoraram tanto para me avisar? Por que não me avisaram lá atrás? Eu já teria realizado o reembolso. Nossa, eu às vezes, eu falo aqui todo dia que eu sou corintiano genético. Mas pelo amor de Deus, né? O Corinthians é uma emoção por hora. E agora vem o Memphis Depay, que ganha lá a bagatela, somando premiação e tudo, de uns 5 milhões por mês. E já notificou o Corinthians a respeito de um débito que o clube tem com ele. E ele já está tomando as medidas cabíveis, notificando o Corinthians de que o problema tem que ser resolvido sob pena, obviamente, de todas as sanções que poderão ser impostas pela Justiça ao Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí faltou do treinamento, não justificou, hoje voltou lá, vou treinar, virou casa da mãe Joana. O que fizeram com o Corinthians? Que absurdo. É uma decepção por dia. É um escândalo por dia, é um BO por dia, é uma ocorrência policial por dia e são 15 a 20 ações por dia. Onde é que tudo isso vai acabar? Eu tenho um palpite. Na Série B do Campeonato Brasileiro para 2026. Já 5 nomes dos 5 ganhadores dos ingressos para o jogo Guarani e Ituano. E para você, Breno Beretta, qual o assunto que você escolheu? Eu vou emendar o primeiro com o segundo, como fez o Tigrão. O Corinthians virou terra de ninguém, né? A atual gestão fez esse contrato para o Memphis Depay, que hoje ganha mais do que muitos jogadores juntos, né? E se pegar as gestões anteriores, o Corinthians não tem futuro.
a gente não vê futuro no Corinthians. Tem gente que não gosta que a gente fale de política, misture política, mas a política hoje no Brasil, tanto a atual administração quanto as passadas, tá parecendo o Corinthians, tá muito igual ao Corinthians. A gente não vê futuro. Tudo errado na atual e quem tá na atual tá criticando o passado, assim como quem tá no passado quer voltar. Bom, são 19, atenção para os ganhadores, 5 pares de ingressos, cada ganhador leva 2 ingressos. Quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas está, neste momento, acompanhando os nomes que estão colocados em tela. 1. Bruno Bento CRT. 2. Elaine Martins Cunha. 3. Marcelo Marques Fernandes. 4. Theo Bevilacqua Montalvão. E 5. Tiago Carlos da Silva. Vou repetir. 1. Bruno Bento CRT. 2. Elaine Martins Cunha. 3. Marcelo Marques Fernandes. 4. Theo Bevilacqua Montalvão. E 5. Tiago Carlos da Silva. Parabéns a todos os ganhadores. Muito obrigado para todos que participaram. Os ganhadores vão retirar os ingressos amanhã, das 14h30 até as 17h30, aqui na recepção do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, aqui na saída para Valinhos. Repito, das 14h30 às 17h30, aqui no alto do Jardim São Gabriel, aqui onde tem um monte de antena. E aí você, chegando, é só trazer um documento que contém o seu CPF, porque tem uma relação que estará na recepção. Aí você tem que provar, né, que realmente você ganhou os 2 ingressos, tá bom? Muito obrigado a todos. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão, boa noite. Ô, Batistão, vou dar meu pitaco nessa situação da Ponte aí, em relação ao futebol bem jogado, futebol que não é tão bonito. Eu tive até essa discussão, entre aspas, com alguns amigos pontepretanos, porque assim, Batista, eu não sei o que a galera tá esperando da Ponte, cara. Eu não sei se o pessoal tá esperando incorporar aquele time lá de Washington, Mineiro e companhia, se tá esperando o time que jogou bem lá em 2008 com o Cajá, porque assim, parece que não caiu a ficha para alguns que a gente tá na Série C, né? E o futebol, ele é eficiência. O futebol é quem faz mais gols e toma menos gols. Foi a forma que o Valentim encontrou para jogar. É o futebol mais bonito? Com certeza não é, mas quem tá jogando bonito na Série C? Então, assim, vou falar o português, é uma cornetalhada, principalmente no Majestoso e alguns também da imprensa que querem que a Ponte atropele todo mundo. Ganhou do Maringá, ganhou porque o goleiro fez milagre. Mas não é toda vez que o Gé vai fazer o gol no final do jogo lá com o Ituano. Pô, mas não é todo jogo que vai ganhar do Náutico lá. Pô, mas não é todo... E cada vitória da Ponte é um argumento, sabe? Querendo achar alguma coisa. Fora os jogos que a Ponte teve prejuízo com cartão vermelho. Então, assim, eu quero saber de um time que seja competitivo. O time do Valentim está sendo competitivo? Os números estão aí. Agora, quer espetáculo, pessoal? Vai ver o Barcelona... né? Aliás, a Inter de Milão não joga nem o 10º futebol mais bonito da Europa. Foi competitivo e chegou na final da Champions. Apesar do cacete que tomou na final, mas chegou. Abraço. Abraço, Renato Alves. Muito obrigado. E agora na lata. Responde na lata. John Textor afirmou que a saída de Renato Paiva do Botafogo se deu por uma quebra de princípios. O treinador foi demitido após a eliminação para o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes no mês passado. Abre aspas.
por que demitir Renato Paiva depois de ele vencer o PSG? Ele quebrou seus próprios princípios, não seguiu o plano. Ele é um treinador posicional, muito bom em educar os jogadores. E os torcedores ficaram irritados com a forma como jogamos. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid e Palmeiras. Somos melhores que o Palmeiras. Ele quebrou os princípios dele. Fecha aspas, afirmou Textor. E aí, CH, qual é a sua opinião a respeito dessa fala? O Textor acertou nessa fala dele, o que você achou? Eu acho que ele está correto, e no momento da decisão falei isso. Contra o Atlético de Madrid, contra o Palmeiras, o Botafogo foi covarde. E ele, como dono do time, tem o direito de escolher. Eu até acho que ele deu uma exagerada, né? Foi muito radical. Mas eu não tiro a razão do John Textor, não. Ele é o dono do time, ele contratou Renato Paiva para jogar um futebol mais para frente, e em 2 partidas que ele poderia ter enfrentado de maneira diferente, ele foi covarde. Portanto, a demissão para mim é correta. E para você, Breno, qual é a sua opinião sobre o assunto? Eu gosto do estilo do John Textor, que é estilo dos dirigentes antigos. Estilo do Beto Zini, por exemplo, estilo do Eurico Miranda, e falta isso no futebol brasileiro. Eu só não concordo 100%, como já falei no passado, né, com a demissão do treinador, porque eu acho que o treinador estava fazendo um bom trabalho, tudo bem, ele poderia ter sido mais ofensivo contra o Palmeiras, mas quais times já ganharam do Palmeiras em situações assim? Na situação da demissão, eu acho que ele foi um pouco radical, mas eu gosto dele. E você, Tigrão, a sua reflexão sobre o tema? A minha reflexão é a seguinte: se eu sou presidente de um treinador que entra contra o Palmeiras e tem como estratégia de jogo jogar 120 minutos covardemente para levar para os pênaltis, e perde o jogo e só joga depois que tomou o gol do Paulinho, que nem andar consegue, mas fez uma linda jogada, vai ser operado agora, só volta o ano que vem, estava conseguindo jogar 30 minutos por jogo, e o meu treinador entra pensando em pênalti, botando fé no teu goleiro, entre 2 times equilibrados. Eu tô 100% de acordo com El Loco Textor. Eu sigo com você, Tigrão. Vasco renova com Léo Jardim até o fim de 2030. Partes se reuniram nesta quinta para a assinatura do contrato que garante permanência de um dos principais nomes do elenco vascaíno. Multa rescisória será de 10 milhões de euros. Na sua opinião, Léo Jardim é subestimado ou superestimado? Subestimado, inclusive, em nível de seleção brasileira. E você, Breno, qual é a sua opinião? Eu gosto do Léo Jardim e eu acho que o Vasco acertou nesse tipo de situação. Um time grande começa por um grande goleiro, tem que renovar com ele mesmo, porque não tem goleiro solto por aí. E você, CH, a sua opinião sobre o tema? Um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro é subestimado. O Vasco acertou em ficar com o ótimo Léo Jardim. Olá, Breno Beretta. O atacante Rodrigo se despediu do Mundial tendo jogado por apenas 4 minutos pelo novo, entre aspas, Real Madrid em todo o mata-mata. O atacante terminou o Mundial como a última opção de Xabi Alonso para o ataque. O treinador recém-contratado manteve o jovem Gonzalo Garcia nos 11 inicial durante a campanha e incluiu Mbappé quando o francês se recuperou de gastroenterite. Quando precisou recorrer aos reservas, o brasileiro ficou atrás de Arda Güler, titular contra o PSG, Brahim Dias, que substituiu Vini Júnior durante o jogo da semi. Fim de ciclo para Rodrigo no Real Madrid, em Breno.
Para mim, fim de ciclo. Semana que vem tem reunião e o Real Madrid deixou aberto para ele decidir o futuro. Tem vários times europeus atrás dele e times árabes também, mas ele quer continuar jogando na Europa. Eu acho que ele sai do Real. E aí, CH, fim de ciclo. Tá chegando ao final, né? E o Xabi Alonso errou. Principalmente nessa última estratégia da última partida goleada no Paris Saint-Germain. Para mim também, fim de ciclo, ele deve deixar o Real Madrid. E aí, Tigrão, a sua opinião sobre o tema? Treinador míope. Time horroroso. Passou vergonha. Tomou um totó. Um chocolate quente. Como é que num time tão limitado, um principiante de treinador abre mão do futebol de um jogador com a qualidade do Rodrigo, um titular de seleção brasileira? Eu acho que quem deveria encerrar o ciclo que nem começou ainda seria o treinador e não o Rodrigo. O treinador fez, sentou em cima e espalhou geral. Resultado final, PSG 4-0. É muito estranho, né? O time vai para o intervalo tomando de 3 e o treinador volta com o mesmo time para o segundo tempo. E aí, quando faz uma alteração, ele troca um zagueiro por um zagueiro. O treinador adversário ganhando o jogo, fazendo substituição, colocando mais atacante. E quem estava perdendo o jogo, o treinador perdendo o jogo, aí faz substituição, trocando zagueiro por zagueiro. É um negócio horroroso, porra. É a ordem alienígena atacando também na Península Ibérica. Com certeza. Um abraço, Tigrão. Até amanhã. Até amanhã, Batista, se Deus quiser. Um abraço a todos da Bandeirantes. Valeu, bebê. Um abraço para você. Até amanhã, Breno. Valeu, Batista. Um abraço. Até amanhã. Um abraço a todos. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. 2 entrevistas bem longas, né? Tivemos o João Brigatti e também o Mazola Júnior. Poucas mensagens no ar, mas eu agradeço de coração todos aqueles que mandaram mensagens no programa de hoje. Na sequência, vem aí, Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora... Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada